Caros amigos de caminhada, estamos todos aqui reunidos para refletirmos um pouco sobre o Espiritismo e a atualidade. Muitas questões surgem quando pensamos que vivemos num mundo tão tumultuado, cheio de violência, de maldade. Se ligamos ao rádio, à TV, à internet, quantas notícias nós vemos que nos deixam aturdidos, atordoados. Como pode estar acontecendo no mundo de hoje, depois de tantos anos que Jesus deixou aqui mensagens tão lindas, mensagens tão boas, mostrando para nós o caminho do bem, o caminho do amor, que nos leva para o reino verdadeiro, o reino de Deus, que é a nossa verdadeira morada. Mas as pessoas, cada qual com a sua bagagem espiritual, que já vem de inúmeras reencarnações, trazem falhas morais, falhas de conhecimento, crenças infundadas, que nós trazemos muitas vezes de outras vidas. Acreditamos piamente em coisas que, se passarmos pelo crivo da razão, veremos que não, são coisas que impossíveis, que não tem nada que garanta que aquilo tenha algum fundamento. Então, com a doutrina espírita, nós recebemos todo um ensinamento preparado, codificado com tanto carinho, com tanto amor por Allan Kardec, uma pessoa de alto conhecimento, um cientista que veio através de muita pesquisa, muita observação, muita experimentação, trazer a doutrina para nós, em seus 5 livros: o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese. E ali nós temos condição de refletir muito sobre a vida verdadeira, a vida espiritual, e podermos repensar o que estamos fazendo. Será que estamos vivendo de acordo com o que Jesus nos deixou, com o caminho que Ele indicou que precisávamos traçar para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade maior? Será? Num mundo onde a maior indústria que existe é a indústria armamentista, das armas, que precisam de muitas guerras, porque eles produzem armas, precisam de guerras para vender. A segunda grande indústria, a indústria dos entorpecentes, das drogas, que viciam as pessoas, que matam, e que também precisam aliciar as pessoas para trabalhar, para vender, para ganhar, porque são movidos pelo lucro. Pouco estão preocupados com o que acontece com as pessoas que se utilizam desses elementos. A terceira grande indústria, a do entretenimento, onde é oferecido todo tipo de prazer, todo tipo de coisas que podem vir a prejudicar a pessoa se ela se viver somente em função disso. E dentro desses entretenimentos, o que mais se vê são os jogos eletrônicos. Será que nós, do movimento espírita, estamos preparados para esta época? O que é nossa missão? O que nós temos que fazer para auxiliar o nosso mestre, governador Jesus, governador desse planeta, para ajudarmos dentro da nossa condição pequena, mas importante, na reforma desse planeta? A nossa missão principal é falar sobre a essência de todos nós, que é a nossa essência espiritual, que é o amor, que nos une a Deus, a toda a espiritualidade superior, ao universo inteiro. Todos nós somos parte desse universo, como grãozinhos de areia, mas que esse grãozinho de areia é importante em todo o processo, para todo o organismo,
que existe no universo. Temos que falar sobre a morte, sobre a vida, o que acontece, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece com o nosso corpo quando nós morremos. Temos que falar na morte. Muitas pessoas não gostam de falar na morte. É um assunto muito pesado. Mas como? É necessário, pois todos vamos morrer. Estamos aqui de passagem. E o que representa a morte se nós temos o espírito que vai viver eternamente? Estamos preocupados com esse espírito, que é a nossa essência, ou estamos preocupados somente com a sobrevivência material? Estamos reencarnados porque precisamos, aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. Obviamente, todos que estão encarnados aqui são espíritos inferiores. Pode ter um ou outro espírito bom, em missão, algum outro, mas a maioria, a grande maioria, são espíritos imperfeitos. Cada um também em um grau de evolução. Temos espíritos que estão impregnados do mal, que só fazem o mal. Temos espíritos que já não fazem o mal, mas porque não têm oportunidade, porque se tivesse também fariam. Temos espíritos que já conseguem não fazer o mal, mas também não fazem o bem. E outros que acredito que têm em grande número, mas são silenciosos, que fazem o bem, que já superaram essa fase de ser atraídos pelo mal. Estão dedicados na sua vida a atividades que auxiliam os outros, que promovem a melhoria das pessoas das comunidades. Então, essas pessoas já estão no caminho melhor, já estão no caminho que Jesus nos indicou. Essas pessoas estão auxiliando no processo de transformação do planeta, porque cada um no seu pedacinho, no seu lugar, na sua vida, pode ser de imensa importância para todo esse processo. Temos que confiar. Será que nós pensamos, alguns pensam, mas será que isso daí, como que fala que Jesus, que o Cristo é o governador do planeta e tem tudo isso acontecendo, ele não vê? Ele não faz nada? Como que ele não vê? Vocês acham que alguma coisa Jesus não sabe o que está acontecendo? Se há 2000 anos atrás, no livro Há 2000 anos, nós temos lá, quando Lívia desencarna, ele, o próprio Jesus, vem recebê-la, assim como recebe os outros cristãos que morreram naquelas situações dantescas, dramáticas da época. E ele fala sobre o que vem a vir, ainda virá sobre o planeta, que todas as catástrofes que o planeta vai passar, ele já sabia disso. É lógico, para ele não existe tempo passado, presente e futuro. Para ele, a visão dele é ampla, independente de tempo e espaço. Tudo ele está vendo. Agora, quem que tem que passar por esse melhoramento? Somos nós. O trabalho é nosso. Ele falou. Nós temos que trabalhar, nos lapidar, retirar, transformar nossos defeitos em virtudes. Isso é lento, é trabalhoso, é um trabalho interior de cada um. E é nesse trabalho interior que nós buscamos a nossa essência espiritual e aquela sementinha que nós temos divina dentro de nós, que nós vamos trabalhando essa sementinha para desenvolvê-la cada vez mais, transformando nossa vida numa vida mais florida, mais bonita, porque estamos trabalhando no bem, transformando nossas falhas morais em virtudes. É difícil, é trabalhoso. Muitas vezes nós estamos trabalhando, aí nós vemos outros lá fazendo um monte de coisas que nós já condenamos. Condenamos por quê? Porque nós já fizemos e aprendemos que não é bom. A maioria das vezes. Sabe-se lá o que fizemos em outras vidas? O que nós já fizemos de errado?
Quanto mal nós já causamos a nossos irmãos, quantas coisas que hoje nós não faríamos mais, porque nós passamos por várias encarnações e nos períodos de erraticidade entre as encarnações, lá no plano espiritual, também nós vemos tudo o que nós fizemos, nós analisamos todas as nossas falhas e nós nos planejamos para numa próxima vida fazermos melhor. Quando viemos para cá, todas as vezes, nós passamos pelo esquecimento. Por quê? Não teria valor. Sabendo o que nós tínhamos que fazer, ficava mais fácil. Mas não, nós esquecemos. Aí nós vamos passar por provas para mostrar que nós aprendemos alguma coisa. Vamos passar por dificuldades para pagarmos de alguma forma, expurgarmos o mal que fizemos aos outros. Então hoje, nessa encarnação que nós estamos, nessa personalidade, é a nossa melhor forma, melhor imagem, melhor forma que nós passamos, porque nós já melhoramos muito. Então, como que nós podemos julgar aquele que ainda está na caminhada, mais um pouquinho mais para trás? Quem somos nós para julgar? Não somos nada. Nós temos que julgar a nós mesmos, passar pelo crivo da nossa consciência e vermos o que nós estamos fazendo, que precisamos ainda melhorar, porque certamente nós ainda temos muito para melhorar, senão não estaríamos aqui mais, estaríamos num planeta melhor, num planeta mais evoluído, num mundo melhor. Sabemos que são inúmeras as moradas do Pai. Nós estamos aqui, é o que nós precisamos nessa fase de nossa evolução. Estamos aqui, nesse lugar, nessa família, nesse tempo. É um tempo que nós achamos difícil, mas será que os outros tempos também não foram difíceis para quem estava lá? Quanta coisa trágica já aconteceu no mundo, quantas dificuldades já não passaram. Os seres que viveram em outras épocas, em outros países, em outros lugares e até em outros planetas. Nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui. É o que temos necessidade de passar para nessa fase de evolução. Então o mundo está difícil, principalmente para quem já tem uma idade cronológica, né, dessa encarnação avançada. É difícil de acompanhar toda a tecnologia que está existindo hoje, as formas de comunicação que são totalmente diferentes de 70, 80, que dizer de 100 anos atrás. Uma transformação muito rápida, difícil de acompanhar para quem já nasceu há mais tempo. As crianças hoje já nascem antenadas, já conseguem lidar com o aumento da tecnologia de uma forma muito mais fácil, porque eles já vieram de lá, do plano espiritual, preparados para isso. Mas nós, que estamos assim, já mais velhinhos, temos que buscar o conhecimento para poder acompanhar esse movimento todo. Então, pensamos às vezes, até que ponto que o movimento espírita está atualizado com essas formas de comunicação. O próprio movimento espírita, que muitas casas são dirigidas por pessoas mais velhas, tem que pedir auxílio dos mais jovens, que conhecem mais a tecnologia, as formas que podemos usar para nos comunicar, para passar nossa mensagem, nossos ensinamentos. Temos que dinamizar, senão nós ficamos arcaicos, fora da época. No Evangelho segundo o Espiritismo é colocado que duas coisas muito importantes. Primeiro, que temos que trabalhar o homem de bem. O homem de bem é nossa missão. É nós nos transformarmos em pessoas melhores, em espíritos melhores, dotados de uma moral mais elevada e dotados de mais conhecimento, mais inteligência. Então, isso é a lei do progresso. Nós precisamos caminhar, não só na inteligência que está bem evoluída, na tecnologia, no conhecimento médico, engenheiro, na física, na química, quantos conhecimentos foram adquiridos nesse século, mas precisamos
correr atrás da evolução moral, que está muito defasada. As pessoas estão perdidas ainda nos caminhos largos, nas portas largas, dos prazeres, das coisas atrativas, daquele prazer imediato, da satisfação rápida, o mundo de muitas cores, muitos efeitos, muitos sons que atraem a humanidade. Mas nós sabemos, já conhecemos que o caminho passa principalmente pela porta estreita, que são as dificuldades, para a gente aprender a lidar com essas atrações da matéria de uma forma coerente. Não precisamos fugir delas, podemos participar, mas de uma forma lúcida, consciente, sem nos deixarmos arrastar pelos prazeres que nos fazem sair do caminho do bem. Que esse é que é o perigo. Os vícios, os excessos nos tiram do equilíbrio, e o equilíbrio é essencial para a nossa essência espiritual. Temos que buscar sempre vigiar e orar, vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos sentimentos, para nos mantermos no equilíbrio, mantermos no caminho do bem, fazendo boas escolhas, porque dependendo das nossas escolhas, eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu vou aceitar esse caminho ou não? Dependendo das escolhas que eu fizer, eu vou colher. Eu vou colher o quê? Coisas boas ou sofrimento? Coisas que me fazem bem ou coisas que vão me fazer mal? E depois eu posso culpar o mundo. O mundo fui arrastada, o pessoal me convenceu a ir para lá. Não, nós somos dotados, nós sabemos disso. Às vezes nós conhecemos muito, mas não colocamos na nossa vida. Nós sabemos que nós somos dotados de livre-arbítrio. Nossas escolhas são nossas escolhas. Nós decidimos. Não adianta pôr a culpa no outro. O outro pode falar, vai beber, mas a decisão é nossa. Se eu escolher uma coisa que não vai me fazer bem e nem fazer bem para os outros, eu vou ter que aceitar a responsabilidade de arcar com essa consequência. E essa consequência pode ser agora nessa vida ou em outras encarnações. Será que nós queremos isso para nós? Será que não está mais em tempo, gente? Esse que é o X da história. Nós estamos na época da peneira. Aqueles espíritos que forem resistentes, teimosos, rebeldes, que vão contra as leis de Deus, as leis divinas, a lei do amor, da justiça, a lei do progresso, do trabalho, da sociedade, que são leis que regem e são imutáveis e que são para o progresso tanto pessoal daquele espírito como de toda a comunidade. Esses que são rebeldes não vão poder continuar aqui nesse planeta quando ele passar para outra fase de evolução. Sabemos que nós estamos no processo já de transformação, de mundo de provas e expiações, que é esse mundo difícil, que nós temos o predomínio do mal, para expurgar este mal todo não, né? Mas a maioria, a maior parte do mal, e termos a predominância do bem num planeta de regeneração. Mas para isso, o que nós temos? Para podermos reencarnar nesse planeta de regeneração, nós mesmos temos que estar regenerados. Nós mesmos temos que estar praticando o bem predominantemente, nos esforçando para isso, pensando mais no outro, deixando o egoísmo de lado, tanto o egoísmo pessoal como o egoísmo de família
egoísmo de clubes, egoísmo de torcidas, egoísmo de partidos políticos, tudo que segrega, que predomina nesse egoísmo, o orgulho de achar que somos melhores que os outros, que nós somos diferentes, que merecemos mais atenção, que somos os donos da verdade. Como assim? Não somos, ninguém é dono da verdade. Temos que trabalhar a humildade, reconhecer que pouquíssimo sabemos. Se os maiores cientistas da nossa época não conhecem praticamente nada, é sabido que do universo não se conhece 96% do universo. Porque matéria escura ninguém sabe o que é. Então, quem somos nós, tão pequenininhos? Sócrates, lá em 200 antes de Cristo, ele já falava isso. Ser sábio é reconhecer a sua própria ignorância. Eu posso saber muito de uma coisa, mas não sei das outras. Aquele meu amigo, ele conhece muito de outro assunto, mas não sabe, às vezes, do que eu sei. Então, nós temos que nos complementar, nos auxiliar, trabalharmos juntos pela nossa melhoria e a melhoria da nossa sociedade, do nosso país, do nosso planeta. Tentarmos unir, ao invés de segregar, separar. Aceitar que existem missões diferentes, mesmo dentro de uma casa espírita, nós temos diferentes missões. Tem aquele que trabalha com a espiritualidade de cura, né? Tem aquele que trabalha com a orientação através das conversas fraternas, tem aquele que trabalha no passe, transmitindo energia, enfim, o que administra, o que limpa a casa, o que recebe as pessoas lá na entrada da casa, trabalha na livraria, na cafeteria, onde for, todos os trabalhos são importantes. E não é tão importante assim o trabalho só dentro da casa espírita ou de um templo de outra religião. O menos que importa é a religião. O que mais importa é a religiosidade, a espiritualidade, a conexão que temos com o universo. De que forma estamos conectados com Deus, com a espiritualidade maior. Temos essa essência nossa desabrochando, se conectando através do amor, do bem, com todo o universo? Ou estamos preocupados com a forma, com os rituais, com as regras rígidas? Será que é isso o mais importante? Com os dogmas? E sabemos, voltando para a doutrina espírita, na doutrina espírita nós aprendemos que nós não temos dogmas, não devemos ter. A doutrina espírita nos ensina a ter uma fé raciocinada. Nós temos que refletir sobre tudo. Então, se trouxemos crenças, hábitos arraigados em nós de outras vidas, ou dessa vida mesmo, aprendizados que tivemos, trazemos aquelas crenças e achamos que aquilo é inquestionável, não é inquestionável. Vamos passar pelo crivo da razão, da lógica, da ciência, para vermos se realmente esse conhecimento que temos é um conhecimento válido para a nossa melhoria espiritual. Quantas vezes nós temos pessoas que seguem uma religião e quando chega numa determinada grau de maturidade, começa a questionar o que aprendeu lá e fala assim, mas isso não tem lógica? Isso não é possível ter acontecido? Como que eu vou acreditar numa coisa dessa? E muitas pessoas largam a religião e ficam desacreditando de tudo. Por quê? Porque aquela fé que ela tinha era uma fé cega, não é uma fé raciocinada. Nós sabemos que um dos pilares do espiritismo é a fé raciocinada.
temos que questionar tudo e de acordo com o mundo que estamos vivendo. Hoje, nós temos um conhecimento aí disponível para nós, muito fácil. É só clicar ali, fazer uma pergunta, pesquisar, e nós temos informações inúmeras, que nós podemos checar se são verdadeiras ou não, inclusive. Então, nós temos que passar pelo crivo. Por exemplo, céu e inferno. Nós temos um livro da doutrina que chama Céu e Inferno. Nesse livro, a gente vê como o raciocínio, o pensamento de Kardec é o que nós temos que nos espelhar. Ele questionava, argumentava, comparava. E a primeira parte do livro é toda argumentação embasada, mostrando a incoerência de certas crenças, de certos dogmas que não foram criados por Jesus, foram pós-Jesus, pelas igrejas. Então, uma crença da justiça eterna, do céu e inferno. Quem vai para o céu fica no céu eternamente, quem vai para o inferno fica no inferno eternamente. Se nós passarmos pelo crivo da razão, como que Deus, que é soberanamente bom e justo, ia fazer isso com as pessoas, com os espíritos? Porque ele errou numa vida, porque também não acredita-se em várias religiões na reencarnação. Por causa de um erro de uma vida, ele vai sofrer a eternidade. Não tem como crer nisso. E depois, se nós pensarmos, é uma vida só? Então, é só pensar um pouco. Por que tem pessoas que nascem e morrem um mês depois, 5 anos depois? Pessoas que nascem com defeitos físicos, dificuldades mentais, outras que nascem perfeitas. Onde estaria a bondade de Deus? Onde estaria? Não tem lógica. Então, nós vamos vendo a explicação da reencarnação, que nós trazemos uma bagagem anterior e que nós temos aqui em outra vida consequências das vidas anteriores. Temos também comprovação da comunicação com os espíritos. Quantas comprovações já tivemos de que é possível comunicar-se com espíritos desencarnados, que já não estão mais aqui entre nós, com matéria, corpo material. E aí nós vemos que a vida continua e que continua-se lá, levando a bagagem que que conseguiu angariar até hoje. Se eu morrer hoje, eu vou continuar sendo eu mesma. Porque eu, na verdade, sou um espírito. Só que estarei no outro lado, com minha consciência ampliada, enxergando mais tudo que eu já fiz, de bom e de ruim. E aí eu vou continuar vivendo, planejando, estudando, trabalhando, para planejar uma nova vida, uma nova encarnação, para resgatar aquilo que eu ainda preciso e aprender aquilo que eu preciso, e provar o que eu já aprendi. Então, é assim, nós temos inúmeros ensinamentos na doutrina espírita que nos dão condição de ter uma fé mais sólida, mais embasada, que nos ajuda a passar por todo esse tumulto da vida moderna, da vida contemporânea que nós estamos vivendo, de uma forma mais equilibrada, pensando que essa vida não é a vida essencial, e que nós temos que, mesmo nesse tumulto todo, continuar trabalhando no bem, no amor, buscando a paz entre as pessoas que nós convivemos, a paz dentro de nós, mantendo nossos pensamentos tranquilos, acalmando nossas ansiedades, utilizando todas as oportunidades que temos hoje de fazer isso, de nos acalmar interiormente, através de meditações, através de um pensamento melhor,
uma música bonita, olhar para a natureza, para uma paisagem linda, que nós possamos encher nossos olhos com a beleza que Deus criou. Acreditar, confiar que Deus é amor, Deus quer o nosso bem. Se sofremos, é por escolha nossa. Se hoje o mundo está do jeito que está, é por causa das escolhas da humanidade. Mas nós temos certeza que o bem vencerá, porque uma hora toda essa maldade que está aqui vigorando vai ter que passar, porque o amor de Deus, o amor de Jesus está no coração de muitas pessoas. E esses infelizes que ainda não encontraram esse amor, que ainda estão perdidos no seu caminho, eles também vão encontrar esse amor a qualquer momento. Pode demorar, pode ser que leve ainda anos, séculos, milênios, mas todos, mesmo o pior criminoso, o pior bandido que a gente possa conhecer, ele um dia vai se tornar um anjo. Isso nós temos certeza. É o caminho da evolução. É a lei do progresso, é uma lei divina. A lei do progresso é lei divina. Então, ela existe no universo inteiro. Então, nós temos que acreditar, ter fé, ter esperança e trabalhar dentro de nós esse amor. Temos, mais importante que decorar livros, decorar falas, é colocar na nossa vida, na nossa prática, nossos atos, nos nossos pensamentos, todo esse conhecimento, que só passa a ser introjetado em nós, fazer parte de nós, quando nós compreendemos. Por isso é importante o estudo, a reflexão, estudarmos, lermos com atenção, refletindo sobre cada ensinamento e colocando na nossa vida, na medida do possível, pouco a pouco, observando, vigiando, orando, pedindo força para nossos amigos espirituais, nossos mentores, tem muito espírito bom querendo o nosso bem. Depende de nós, a sintonia que nós vamos ter, que tipo de pensamento nós temos. Temos pensamentos bons? Pensamos coisas boas? Pensamos ou deixamos o nosso pensamento à deriva, pensando coisas que não levam a nada, que só fazem mal? Dependendo do tipo de pensamento que nós temos, nós teremos também ações relativas a esse, combinando com esses pensamentos, porque na hora que a gente vai fazer, primeiro a gente pensou. E a frequência desses pensamentos vão nos unir com frequências iguais. Então, os espíritos que nós vamos estar convivendo, os desencarnados e os encarnados, são espíritos que têm a mesma frequência. Então, se eu gosto de pensar em pornografia, em coisas baixas, de baixa moral, quem vai estar do meu lado? Se eu gosto dos vícios, das drogas, quem vai estar do meu lado? Agora, se eu pensar, se tiver pensamentos elevados, de alta moral, de bem, de solidariedade, de fraternidade, de auxílio, os espíritos que estarão nos acompanhando serão espíritos dessa frequência. Então, cabe a nós, todas as escolhas são nossas. Não adianta culpar o outro, nem o país, nem o mundo, das coisas que te acontecem, porque as consequências somos nós que provocamos. Nós semeamos e nós colheremos. Então, vamos pensar muito nisso, que a doutrina espírita. Outro dia, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante de refletir, que nós temos a doutrina espírita, que é o nosso arcabouço, que dá todos os ensinamentos, que é o cerne da nossa crença, como que nós temos que refletir, que baseia-se na busca do homem de bem, na crença, a fé raciocinada, não é?
que temos que promover sempre coisas boas, coisas do bem, para progredirmos. E nós temos o movimento espírita, que está na palavra movimento, que tem que movimentar. Nós temos que agir, sair, sermos bons exemplos, conversarmos bastante com as pessoas. Quando nos perguntarem alguma coisa, respondermos dentro do nosso conhecimento, na medida do possível, falando sobre a essência da vida, o amor, a solidariedade, o bem, a vida pós-morte, os mundos espirituais. E conversarmos, passando, propagando a nossa fé, para ajudarmos também aqueles que estão na caminhada. E temos que buscar nos adaptar, é o grande desafio, né? Às novas formas de comunicação que existem hoje, de forma que nós não percamos a oportunidade de trabalhar pelo bem, cada um dentro da sua possibilidade, da sua habilidade, dos seus conhecimentos, e assim estaremos auxiliando, né, com muito amor, com muito carinho, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, toda a espiritualidade que trabalha para ele, espíritos evoluidíssimos que estão no seu serviço, e todos aqueles que estão aqui na caminhada, para nós, um ajudando o outro, quem sabe, nós conseguimos sair daqui melhores e retornarmos para um mundo muito melhor do que esse que nós estamos hoje, né? Quando nós reencarnarmos numa próxima vez, quem sabe não estaremos num planeta de regeneração, né? Onde o bem prevalece, que maravilha! E lá na erraticidade estaremos melhor também, porque estaremos em meio a espíritos mais evoluídos que nos auxiliarão em todo o planejamento reencarnatório. Ai, como a vida é linda, como a vida é bela! Vamos dar graças a Deus pelas oportunidades que temos, sejam boas, sejam ruins, que nos ajudam a aprender e a evoluir. Deus, nosso Pai maior, só quer o nosso bem. Fiquem em paz e que consigamos fazer o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho. Boa tarde.